Não sei nem disso, né? Ela saiu tudo, então, uma coisa assim. Tá certo? Por aqui hoje. E eu lá procurando, vai me deixar doida agora. Eu já vou trazer um mas não diz que hora começa o bingo, né? Não diz que hora começa o bingo? Não. As duas. Eu tô bem melhor. Não, eu ainda estou doente. Agora sim. Faz assim quando ocupa 10 também, tá? Quando ocupa 10 minutos, você faz assim, senão eu vou lá fazer. Tá faltando 10 segundos. Tá? Eu vou pelo meu relógio. Tá? Também quando pega tudo é 10 minutos. Vocês vão bater, senão eu vou lá bater. Passar. Mas precisa, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão. Consulte os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Como todos concordam, havendo concordância, então eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se tiver alguém contrário, que se manifeste levantando o braço. Aprovada a ata. Convido então a primeira secretária, a vereadora Cristina, a fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Damos início à leitura do expediente. Indicação número 137/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que se faça a repintura das faixas elevadas de pedestres da localidade do Claraíba. Justificativa: tais faixas se encontram bastante apagadas por conta do intenso fluxo de veículos que por ali transitam, necessitando assim da repintura o quanto antes. Nova Trento, 22 de julho de 2019,
Elza Sebastiana Casagranda, vereadora. Indicação número 138/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja feita a passagem da patrola e macadamização na rua Cecília da Dandarós. Justificativa: tal rua se encontra com vários problemas, necessitando urgente de manutenção. Vale lembrar que esta referida rua não possui nome, por ter tido o projeto de denominação Cecília da Dandarós vetado pelo Executivo em novembro de 2017. Diante do exposto, solicito que providências sejam tomadas. Nova Trento, 29 de julho de 2019, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 139/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que o Executivo verifique a tubulação no decorrer da Rua Alferes, no bairro 30 Réis, próximo à construção do empreendimento Vila de Rosa. Justificativa: devido aos danos causados em calçadas de alguns moradores desta rua, na última cheia há algum tempo, solicito que o Executivo verifique tal situação e, se necessário, fazer a obstrução da tubulação. Diante do exposto, solicito que providências sejam tomadas. Nova Trento, 29 de julho de 2019, Tiago Dalsaço, vereador. Ofício número 213/2019, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Nova Trento, 29 de julho de 2019. Assunto: encaminha a resposta do pedido de informação número 22/2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais edis, vimos pelo presente encaminhar o ofício número 336/SMS/Prefeitura Municipal de Nova Trento, /2019, em resposta ao pedido de informação número 22/2019, do vereador Tiago Dalsaço e aprovado por unanimidade, solicitando esclarecimentos sobre a transferência da servidora Adriane Fogaça Pius, em atividade na Unidade de Saúde do Distrito de Claraíba e da localidade do Pitanga para outra unidade de saúde. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 214/2019, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Nova Trento, 29 de julho de 2019. Assunto: encaminha a resposta do pedido de informação número 23/2019. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, bem como os demais vereadores, vimos em atenção ao pedido de informação número 23/2019 do vereador Tiago Dalsaço e aprovado por unanimidade encaminhar a devida resposta através do ofício 417/2019/SME da Secretaria Municipal de Educação, informando sobre as indagações contidas no referido pedido que diz a respeito à Escola de Educação Básica João Baez Sobrinho, do Distrito de Claraíba. Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal.
Ofício número 48/2019, /SMASH, Trento, a Câmara de Vereadores. Prezados, cumprimentando-os cordialmente, vimos através deste solicitar a indicação de representantes da Câmara de Vereadores do município para substituir os integrantes no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, uma vez da necessidade de uma nova composição deste Conselho. Necessita-se de 2 nomes, sendo um titular e um suplente. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente a compreensão e ficamos no aguardo do ofício com a confirmação de novos membros da Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Josemar Guilherme Franzói, secretário de Assistência Social e Habitação. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cristina. Dando prosseguimento à sessão, então, agora passaremos para os vereadores inscritos para tratar de assunto de sua livre escolha. Nesse primeiro momento, a vereadora Thair, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, público aqui presente e aos nossos internautas. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está na mídia, nos meios de comunicação de São João Batista, Nova Trento, mas o assunto é Nova Trento. É a respeito do problema que está havendo lá no hospital com os 2 médicos, a suspeita do doutor Gelson e do doutor Maico, que estariam cobrando consultas indevidamente particulares. Pois bem, eu fui conversar com o secretário de Saúde, até porque fui tratar de outros assuntos, e também na oportunidade, já que havia tempo, e lembrei-me e indaguei a ele sobre essa situação que eu havia ouvido na Rádio Clube. É assim, ó, o doutor Maicon está sendo investigado e o doutor Gelson, por uma suspeita de cobrança indevidamente em consultas de partos cesarianas. Pois bem, as consultas que são feitas para parturiantes são extremamente gratuitas em todos os postos de saúde que se chamam pré-natal. Se por uma eventualidade, como até aconteceu com a minha nora, optarem para ter um seu médico particular e depois passar nos últimos meses para o SUS, é de livre e espontânea vontade. Isso a minha nora fez na época, hoje o bebê tem 6 anos, né? Morava em São João Batista, mas como eu gostaria que ela fizesse o parto na época com o doutor Tomás, né, e Gelson, que eram os 2 obstetras que havia no momento, né? Ela pagava a consulta lá e também depois passou a ser uma paciente do doutor Tomás e do doutor Gelson aqui no nosso município. Isso é uma opção da paciente, né? Que é o que está acontecendo hoje no nosso município, né? As pessoas, a mídia, que ocupa muito a mídia, porque a mídia bota um jogador lá na Itália, mas também da Itália joga no fundo do chão. Eu não gosto das coisas de mídia. Mídia tem aquelas que são parcial, mas tem aquelas principalmente que são imparcial. Eu gosto que fala a verdade. E muitas vezes não são falar da verdade. Se bem que a mídia está aí para isso, né? Quero deixar bem claro. No hospital, tanto o doutor Gelson como o doutor Maico não cobram consulta, porque lá eles não têm consultório, eles têm os seus consultórios particulares, né? Então lá, se a consulta é paga, é por livre e espontânea das parturiantes, vontade delas, né, pagarem as consultas. Até porque tem no Sistema Único de Saúde, né, em todos
as unidades, os médicos que fazem o pré-natal, mas isso é uma opção delas, né? Temos no nosso município, agora, uma cooperativa que faz esse trabalho de disponibilizar os médicos, apontar, ó, vai chegar uma parturiante, né? Temos aqui uma parturiante, então essa cooperativa disponibiliza o médico que tem no momento, né? Enquanto esses dois médicos estão afastados, porque antes era o Gelson, o Dr. Maico o Maico, Gelson e o anestesista, que são o trio que formam para poder amparar tanto a mãe como a criança. E hoje essa cooperativa, que cobra R$22 mil, depois não cobra internamento, né? Ela tem a incumbência de trazer esses médicos na hora da emergência, mas não cobram a internação. Se, por uma eventualidade, quero deixar bem claro o que o secretário falou e eu também ouvi no rádio, se a parturiante optar, como é de praxe, não só aqui, mas no Brasil inteiro, porque eu sou de assistir muito jornal, as parturiantes, com medo de ter dores ou problemas, elas antecipam sua cirurgia, talvez por 2, 3 dias, uma semana. Pagam pela cirurgia. Se elas pagar no consultório do médico, elas estão corretamente, entre aspas, porque estariam também subornando, né? Vamos supor, até o próprio sistema. Porque se elas têm oportunidade de ganhar um parto normal, vai passar uma dor, mas vai passar logo. Não precisa pagar. Mas se pagar é a opção delas. Não tiro essa opção. Eu fiz 3 cesarianas porque eu era obrigada, não tive dilatação, isso é um problema que não interessa a vocês, né? Mas somente para explicar. Então, faz cesárea, paga quem quiser pagar, né? Para nós termos aqui no nosso município, hoje, os 3 profissionais, o obstetra, o anestesista e o pediatra, hoje tem um custo altíssimo, que é de alta complexidade, de R$280 mil. Tijucas não tem, Canelinha não tem, Major não tem, São João Batista não tem. Porque é um custo altíssimo. Então, junto com essa cooperativa, até os outros municípios trazem para cá, porque daí somente eles, os de fora, contribuem com a IH. Os daqui não pagam IH, não pagam a internação, no caso, né? Então, essa cooperativa, sim, disponibilizaria de fazer, né, vamos supor assim, chamá-los imediatamente os 3, né, que fariam o parto. Sendo que as nossas parturiantes do nosso município, nós temos um ginecologista no hospital ou no posto de saúde, que ele faz uma análise profunda no último mês, se a parturiante, que seria a gestante, vou falar gestante, muita gente não sabe o que é parturiante, então vou falar gestante, se a gestante precisa exatamente de fazer um parto cesárea ou um parto normal. Porque tem crianças que elas viram no 7º mês, então ela pode estar sentada, então realmente há necessidade de fazer um parto cesárea, sendo que seria pago pelo SUS quando é necessário. E quando não é, se quiser pagar, que pague. Mas não fique falando porcaria, porque hoje está aparecendo tanto pai de filho aí que não, né, que não foram produzidos, sei lá eu como é que é, agora com tanta bobagem, tanta porcaria que estão soltando aos ventos, né? O que mais agora? Até porque estariam burlando o sistema do SUS se pagariam a cesárea. Porque assim, qual é o tipo de burlar? É o tipo de quê?
corrupção, eu diria. Uma corrupção. Mesma situação como eu ir lá comprar um voto ou quem tem hábito de comprar voto para se eleger. Eu vou lá falar com o médico e eu pago. Até vou contar um caso muito engraçado que me aconteceu ontem de manhã. Eu estava conversando com um cidadão muito sério de Nova Trento, né? E ele me perguntou dessa situação. Eu disse, olha, está sendo investigado, os 2 médicos já foram afastados para a investigação, foram entregues para a delegacia 280, 290 prontuários de parto cesárea. E eles... Ainda tem 1 minuto? Então, eu vou terminar no segundo espaço, que agora me fugiu de memória, daí eu continuo. Beleza, presidente? Tudo bem, vereador, obrigado. Como não há mais inscrito nesse momento, e antes de iniciar a ordem do dia, eu comunico que, em comum acordo com os vereadores, principalmente da comissão, o veto integral do prefeito municipal ao projeto de lei de origem legislativa número 05, juntamente com a emenda número 01, 2019, foi pautado para a próxima sessão, no dia 5 de agosto de 2019. Já aproveito para registrar também que fica pautado para a próxima sessão o projeto de origem legislativa número 010 de 2019. Agora passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos 2 proposições. A primeira proposição é o pedido de informação número 26, de autoria do ilustre vereador Genésio Luiz Piazza, requerendo providência junto ao Poder Executivo Municipal para que sejam enviadas formalmente as seguintes informações a esta Casa Legislativa. Se houve alterações no projeto da construção da Casa João Ecker, na localidade de São Valentim, quanto ao madeiramento e a ser utilizado e o formato do telhado. E o formato do telhado. Então, em votação, o pedido de informação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Se tiver alguém ao contrário, que se manifeste levantando o braço. Aprovado, então, o pedido de informação. A segunda proposição é o pedido de informação número 27, de autoria do ilustre vereador Tiago Dalsasso, requerendo providência junto ao Poder Executivo Municipal para que sejam enviadas formalmente as seguintes informações a esta Casa Legislativa. Se no nosso interior recebe atendimento de profissionais de fisioterapia, psicologia e outras especialidades na área da saúde, e como funciona este atendimento. Se houve acréscimo por parte do governo federal ao salário dos agentes comunitários de saúde, e se esses recursos foram repassados ao município de Nova Trento, e quais as ações que foram realizadas com estes recursos, visto que a classe não recebeu tais benefícios. Em votação, o pedido de informação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Se tiver algum vereador ao contrário, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade o pedido de informação. Concluída a ordem do dia, eu então agora concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Primeiro inscrito, vereador Atair, 10 minutos. Senhor presidente, os demais colegas, dando continuidade, agora eu lembrei exatamente o que eu havia começado a falar. Ontem de manhã eu estava conversando com um cidadão muito sério de Nova Trento, e ele me fez essa pergunta, o que estaria acontecendo em Nova Trento, né? Daí eu disse, não, olha, está acontecendo assim, os médicos foram afastados para a investigação, e se porventura, foi o que eu ouvi do secretário de saúde, se porventura um cidadão neotrentino tiver alguma denúncia assim que eu faça. Daí ele disse, muito engraçado foi ele disse, eu tenho uma denúncia para fazer, vereadora. Ele sabia que a minha esposa pagou a cesariana? Eu disse, tá, eu vou te fazer uma pergunta. Eu disse, porque tem que ser feitas essas denúncias. Nós não podemos deixar que aconteça igual aqueles médicos lá que faziam e bem entendiam
com as pacientes, né, que agora apareceu mais um caso lá em São Paulo, lá para aqueles Cafundó. Eu disse, faça a denúncia. Se você tem, que ela tem fundamento, faça a sua denúncia. Eu vou te fazer uma pergunta. A sua esposa, ela quis fazer a cesárea ou ela era obrigada a fazer a cesárea e o médico cobrou? Né? Não, Thaís, ela quis fazer. Eu quis fazer questão de pagar a cesárea. Eu disse, então não cabe uma denúncia, querido. Isso não é coisa de cidadão honesto, como eu te conheço. Tu és um cidadão honesto. Isso é uma coisa que você pediu para fazer, você quis pagar. Como tantas outras pessoas, às vezes por medo que a esposa sofra, ou por a própria paciente ter algum problema, não quero passar dores, não quero ganhar meu filho, né? Parto normal, por algum motivo. Paga a cesárea. Faça o que quiser com o seu dinheiro. O nosso livre-arbítrio do nosso país, nós temos como ir e vir e fazermos o que nós bem entendermos. O que não pode acontecer é uma cobrança indevida. Daí é outra situação que está sendo investigado pela Polícia Civil. Não tem nada com a Polícia Federal, não tem nada com... É a Polícia Civil que já foi entregue os prontuários, vai fazer um comparativo, né? Se houve alguma cobrança indevida, cobrando particular e cobrança pelo SUS, né? Conhecer os dois médicos como eu conheço, eu acredito que assim não fariam, né? Mas o mundo hoje está tão cheio de astúcia, como diz o outro, né? Às vezes podem cair num lapso desse de cometer alguma infração, uma irregularidade dessa. Mas eu quero deixar bem claro aos neotrentinos, assim como eu ouvi do secretário de saúde no rádio. Se tem alguém que tem uma denúncia, que faça direto para o secretário, que faça direto para a Polícia Civil. Eu fui lá e ele me cobrou dentro do hospital. Daí realmente o bicho vai pegar, porque ele tem as provas e tem que ser eliminado os corruptos do nosso país. Porque nós temos lá de cima até embaixo um tanto de corrupto em todos os setores. Para começar, dos políticos a qualquer ser humano. Ele tem, vamos supor, a obsessão de... O brasileiro, a minoria ainda, eu acredito que 10%, a obsessão de enganar os outros. E nós temos que, realmente, se isso aconteceu no nosso município, vamos cortar. Seja ela em qualquer instância. Políticos, aqui que já foram, como se diz, condenados por corrupção, e outras pessoas, né? Pessoas que às vezes a gente acha que são idôneas e lá por trás dos panos não são, né? Então eu acho que o lugar delas não merece morar em Nova Trento, porque Nova Trento é uma terra de gente boa, é uma terra de gente honesta, ordeira, trabalhadeira, o povo... Eu não sou de Nova Trento, mas eu me sinto tão de Nova Trento, que há 30 anos, é verdade, que moro aqui, que eu vou passear, vou a negócios lá na minha terra, né, como eu fui hoje, mas cheguei lá, foi bate e volta, porque a minha terra é aqui. O meu amor está enterrado aqui agora. E eu tenho meus filhos, ainda um continua aqui comigo, e tenho muitos neotrentinos que consideram como minha família, que fazem parte da minha família, porque eu vivo para esse povo de Nova Trento, praticamente todas as semanas. Eu já comecei as minhas correrias, leva e busca no hospital, vou arrumar consulta, vou levar, já comecei, já ainda estou me recuperando da minha perca, né? Mas eu procuro rezar muito, que Deus me dê força, né? Mas eu estou à disposição daqueles que me procurarem, que me procurem, vou levar, vou ajudar, como eu sempre continuei fazendo, né? Embora o Nilo estava lá, eu continuei de lá de dentro do hospital, dando suporte para as pessoas que me procuravam. E lá, se eu não podia levá-los, mas dava a corona de volta para os que estavam lá. Então eu acho assim que a vida é tão boa e a vida tem que ser tão correta
e a gente ajudar o povo, que é só as coisas boas que nós vamos levar quando nós partirmos. Não adianta com vingança, não adianta nós queremos fazer mal para um, ciclano ou beltrano, porque o dia que nós vamos só com a mão fechada e depois lá ela é aberta e Jesus vai ver. O que você fez? Ah, você fez o mal? Desça. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Thair. Próximo inscrito, então, vereador Genésio, 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e os que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Senhor presidente, eu quero registrar nesta casa o meu agradecimento, minha gratidão ao presidente da CEREG, da Cooperativa de Eletrificação Rural Esteves Júnior, Sr. Edson Flores da Cunha, por ter atendido uma solicitação de moradores da localidade de Rio Veado, no interior de nosso município, esta vila que pertence a esta comunidade, mais conhecida como a Vila dos Crixisques, pois ali realmente residem todos os Crixisques, melhor, todos os residentes daquela comunidade são Crixisques. Há cerca de 6 meses, ou 7 meses, informaram este vereador da existência de sérios problemas na rede de energia elétrica naquela localidade, pois, como me informaram, a energia chegou naquela localidade há cerca de 30 anos, e ali tínhamos humildes residências. À época não havia o secador de fumo ou de cereais, utilizado hoje chamado a estufa elétrica. Portanto, a comunidade se desenvolveu, belas residências foram construídas, portanto, aumentou o consumo de energia. Todos os produtores rurais daquela região também implantaram as modernas estufas, que usam grande parte da energia para a secagem, seja do fumo, seja do milho, seja do feijão. Que, na verdade, quando nós falamos de uma estufa, nós muitas vezes compreendemos apenas para o fumo. Não. A mesma estrutura é utilizada para a secagem de milho, de feijão, para que então eles possam armazenar e ter melhor qualidade do produto armazenado. Então, informei ao presidente, à época, através de ofício, desta situação, e agora estive há poucos dias naquela comunidade e me informaram da satisfação dos moradores pela melhoria na rede, ou seja, ela foi totalmente reconstruída, ela foi implantada de forma a superar a necessidade de energia de todos os moradores daquela comunidade. Então, portanto, estou enviando ofício ao presidente da cooperativa, estendendo meu agradecimento a todos aqueles que se envolveram, pois não é apenas o presidente que se envolve, sendo ele o que determina a ser feito, mas nós temos a equipe técnica e a equipe de campo, que se não se empenharem também o resultado não é tão bom quanto esperado. Eu faço questão de registrar, de agradecer, pois a gente sabe que quando nos procuram, quando a comunidade procura o vereador, ela entende que este está ali para buscar a solução dos problemas. E nem sempre a gente obtém êxito, nem sempre aquilo que a comunidade reivindica, através do vereador, é atendido. Quando se tem esse atendimento, se fica grato, se fica feliz junto com as pessoas que receberam este benefício, embora não podemos dizer um benefício, pois o custo da energia tem um preço bastante elevado, mas afinal de contas, eles agora têm a energia necessária, suficiente, para utilizarem quando necessário das suas colheitas, seja do fumo, seja do milho, seja do feijão. Portanto, então, faço questão de registrar nesta casa o meu agradecimento ao presidente da cooperativa e a todos os membros da cooperativa que se empenharam na solução deste problema. Por hoje é isso, senhor presidente. Desejo boa noite e boa semana a todos. Obrigado, vereador Edo. Próximo inscrito é o vereador Tiago, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha em casa. Quero iniciar minha fala, senhor presidente, falando da indicação sobre a rua Cecília da Rois, que na verdade não tem nome. Esse nome foi aquele intitulado no projeto do vereador Carlos, que foi vetado. Solicitando a passagem da patrola e a macadamização daquela rua. Foi uma reivindicação dos moradores e eles me relataram: a rua não tem nome, a prefeitura entende como ilegal, mas todos pagam o seu IPTU. Então, se eles pagam o IPTU, eles têm o mínimo do direito de ter uma estrada boa para ir e vir. Como a prefeitura há muito tempo não faz esse serviço, eles procuraram o vereador Tiago e eu faço essa indicação ao Poder Executivo. Que eu lembro, se cobram IPTU, entreguem o mínimo do serviço, pelo menos. É de direito do cidadão. Se não, que não cobre IPTU, se lá não vai fazer o mínimo necessário. Fiz a segunda indicação ali sobre a região do bairro Trintaréis, onde está saindo o empreendimento Vila de Rosa, pois em alguma enchente, alguma cheia que deu um tempo atrás, a gente ao passar podemos notar na calçada da família Tel que a mesma sofreu uma elevação devido à tubulação não dar conta da água. Então, talvez a tubulação esteja obstruída, entupida, tem algum problema, não dê conta. Então, fiz a indicação para que o Poder Executivo verifique essa situação e veja o que pode ser feito. Tem uma questão de que algumas mães me procuraram, pois levaram seus filhos ao posto para tomar a vacina nos últimos 15 dias, 20 dias, e não tinha vacinadora para crianças, para bebês. No começo não tinha uma explicação, depois foi dito que a vacinadora estava de férias, mas se um servidor vai pegar férias, você tem que ter outro para lotar no lugar. É de irresponsabilidade que você não tenha ninguém de imediato para suprir a demanda, principalmente em vacina de bebês recém-nascidos e crianças. Então, hoje parece que tem alguém disponível, mas por 15 dias ficou essa confusão. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. É o mínimo, o mínimo do planejamento, que quando um servidor saia de férias, você tenha outro para repor no lugar. Não poderia deixar de falar, principalmente pelos noticiários que saíram na última semana. Escutando a fala da vereadora Tair, eu tenho que partir em defesa da polícia, porque a polícia não teria deflagrado uma operação como a fez, envolvido o nome do hospital, se não tivesse provas e uma investigação bem adiantada. Quero também defender já a imprensa que a senhora mencionou, porque a imprensa só noticiou o que a polícia passou para os mesmos. Nenhuma imprensa inventou notinha, nenhuma imprensa inventou manchete. Eu acompanhei todas as redes sociais, todos os jornais e rádios, e todos eles falaram o que a polícia falou. Inclusive, nenhum afirmou que havia irregularidades. Todos eles deram espaço para o secretário se defender, dar a sua versão. Então, a imprensa teve um papel exemplar. Não cabe ninguém a crucificar a imprensa, que só fez o seu trabalho e fez de maneira correta. Até porque, principalmente, escutando a entrevista do secretário, ele disse que não tinha conhecimento. Mas se você é o gestor da saúde no município, o hospital está sob a sua gestão. Se você não sabe o que acontece dentro do hospital, me desculpe, mas é falha. Você não está conduzindo seus trabalhos. Quando você diz que não tem o contato devido com o médico, o mesmo médico que estava com você 15 dias antes comendo uma polenta com galinha, onde eu estava presente, e você não tem o conhecimento, você não acompanha essa situação, a gente fica na dúvida se é incompetência, se é falta com verdade ou o que é. Porque principalmente, esse médico investigado era aquele diretor clínico do hospital que recebia 300 horas por mês, e o secretário da saúde pagava 300 horas por mês. Isso em 2017, denunciado aqui nessa casa. Então, é um trâmite que vem acontecendo, principalmente quando um diretor clínico de um hospital encaminha pacientes da rede SUS fazer exames em clínica da sua propriedade, como acontece em Nova Trento, que temos pacientes encaminhados a fazer ultrassom em São João Batista, onde o médico é dono da clínica. Então, tem algumas coisas que não batem com a moralidade, com a ética e com os princípios. Então, nós não podemos dizer de que é um exemplar funcionário, se acontece isso. O mínimo
não seria encaminhar para a sua clínica, onde lá ele cobra. Temos o Dr. Tomás aqui com o aparelho de ultrassom. Por que não usamos os aparelhos e as clínicas de Nova Trento? Curiosamente, temos que usar a de São João Batista, onde o diretor clínico do hospital é o dono e é o envolvido nessa operação. Então, nós não podemos aqui tampar o sol com a peneira. Acabou. Não, a senhora pode falar. Sim, então por que a gente tem encaminhado a São João Batista? Essa é a grande pergunta. Não é opção. É a Secretaria de Saúde que encaminha. Então não é opção. Isso não acontece mais. E eles dizem aquele famoso desconto, que não existe. É um desconto de fachada. Então, são essas situações que acontecem em Nova Trento. Até porque a grande investigação é na cobrança do parto pelo SUS e de maneira particular. O médico cobra e depois cobra do SUS novamente. Esse é o grande alvo da investigação. E outra, se o médico cobra, ele deveria operar em hospital particular e não em hospital público 100% SUS. Mesmo que a gestante queira que o médico dela faça o parto, se ele vier ao hospital de Nova Trento, ele não pode cobrar, porque é um hospital 100% SUS. Se ele quiser cobrar, ele que cobre em hospital particular. Não aqui no nosso hospital, que é 100% SUS. É esse o grande alvo da investigação, e é isso que a gente não pode tampar o sol com a peneira. Não é um discurso em rádio, um discurso de que não se tem conhecimento, que se imagina que vai enganar a população, os vereadores e a todo mundo. A polícia está no começo. A gente não pode apontar o dedo para ninguém. Quem vai concluir a investigação é a polícia. Eu não estou aqui apontando o dedo. Mas nós não podemos usar aquele discurso para tampar o sol com a peneira. Achar que todos os membros da saúde de Nova Trento são santos. Que todos têm uma vida exemplar. Que ninguém comete falhas. Porque isso já está mais do que comprovado naquelas 300 horas que eram pagas ao médico. Que enquanto ele recebia 300 horas de Nova Trento, ele recebia mais 100 horas em São João Batista. 400 horas mês. Se ele trabalhasse 30 dias por mês, teriam que ser feitas 13 horas e meia diária para ele justificar as suas horas, a sua carga horária. O mesmo médico que o secretário diz ser ótimo, trabalhar, ser responsável. Esse é o médico que vocês estão falando e defendendo. Eu não estou aqui acusando, estou falando o que a polícia colocou. E o que a gente pegou da carga horária, que é comprovado pelo portal da transparência e pelas folhas que enviaram no pedido de informação. Então, é muito grave o que acontece no Hospital de Nova Trento. A gente já vem falando isso há muito tempo. Esse é o primeiro dos casos. Tem muitas outras denúncias, com certeza, e que com o tempo vão vir à tona. Porque é impossível que você opere tantas pessoas de fora e você ache que está tudo certo, que uma hora o furo não vai aparecer. Porque é possível, não estou dizendo que acontece, que o cidadão venha a Nova Trento realizar um procedimento cirúrgico, vem tirar um sinal. Lá na folha o médico colocou que tirou 3 sinais. É uma opção. Ele acaba cobrando por 3, mas só fez 1. Não estou dizendo que acontece. Mas pode acontecer. Se acontece essa questão do parto, pode muito bem acontecer isso. Porque o Ministério da Saúde não vai lá pedir para o cidadão se ele fez 3 ou 4 procedimentos. Vai confiar no hospital, no secretário, no médico. E é possível. Mais uma vez, não estou dizendo que acontece, mas é possível. Então a gente não pode mais tentar tampar o sol com a peneira. Vamos esperar a polícia apurar os fatos, vamos esperar o Ministério Público, mas principalmente a gente tem que elogiar a polícia e principalmente sair em defesa dos meios de comunicação, porque eles apenas noticiaram o que a polícia passou. Deram espaço para o secretário se pronunciar. Isso foi um serviço exemplar, e aqui a gente tem que deixar registrado e claro, porque daqui a pouco sai na rua que a Câmara de Vereadores está criticando a imprensa por realizar o seu trabalho, sendo que realizou um belo trabalho de maneira correta. Então, senhor presidente, eu queria deixar isso bem registrado e principalmente relembrar a todos o que já aconteceu com esse profissional em Nova Trento, com a sua carga horária, para justificar a operação da polícia, porque alguma coisa com certeza deve ter, senão eles não teriam feito toda essa operação. Muito obrigado a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereador Tiago. Como não mais nenhum vereador inscrito para as considerações finais, e antes de encerrar a sessão, eu gostaria de solicitar um auxílio dos nobres colegas com relação a este ofício que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para nós termos aqui um titular e dois vereadores inscritos, um titular e um suplente, para participar do Conselho do Idoso, da pessoa idosa do município. Eu gostaria, se alguém quiser participar depois, podia me dar um nome para eu poder enviar correspondência a eles, encaminhando os dois nomes. Se tiver alguém interessado, depois nós podemos conversar, então, para a gente, eu disse para eles que eu ia conversar e encaminhar os dois nomes ainda esta semana. Não havendo mais nada a tratar, então eu dou por encerrada a presente sessão, convocando a próxima, então, para o dia 5 de agosto de 2019, com início às 19h30. Uma boa noite, obrigado a todos e uma excelente semana.